Vamos lá. Tá. Na aula passada, então, nós falamos sobre esse sistema endócrino, né, a importância dele dentro do nosso organismo, né, o quanto ele é importante para nós. É o sistema onde nós temos aí um conjunto de glândulas que produz hormônios, né, que controlam o nosso corpo, tá? Aqui tá. Então, vamos lá. Ó, os hormônios, então, recordando essa parte, né, são mensageiros químicos. Desses mensageiros químicos, então, eles são lançados no sangue pelas glândulas endócrinas. Ao chegar no sangue, pelas glândulas endócrinas, eles vão estimular ou inibir as atividades dos órgãos. Tem hormônio que vai servir de estímulo, tem hormônio que vai ter que inibir. Os órgãos que recebem o hormônio são chamados de órgãos-alvo, porque como o hormônio vai cair no sangue, ele vai percorrer o corpo todo, mas não é no corpo todo que ele vai atuar, somente em alguns órgãos específicos. Nós vimos, então, que tem a glândula endócrina e tem a glândula exócrina. A glândula exócrina é aquela que é formada e tem um canalzinho por onde vai sair a sua secreção. Então, isso aqui é uma glândula exócrina. A glândula endócrina, ela é formada e ela não tem canal. Ela é revestida por capilares sanguíneos, onde o sangue pega a secreção e joga no corpo. As principais glândulas, né, nós temos hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, o pâncreas, ovário e testículo. As principais. Lembrando que eu falei para vocês que nós vamos trabalhar agora com essas aqui: hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenais ou adrenais. O que você tem que saber de cada uma? O nome delas, a localização delas, o hormônio que ela produz e a deficiência dela. Pouca coisa, né? Então, vamos lá. Começando com a chefe de todas, que é a hipófise, muito pequenininha para tanta função, tá? Essa hipófise, então, ela se localiza no cérebro, né? E localizando no cérebro, ela tem um comando do todo, juntamente com o cérebro. Aqui está a diferença do sistema nervoso com o sistema endócrino. Enquanto o sistema nervoso controla todo o organismo numa velocidade muito rápida, milionésimos de segundo, a hipófise controla todo o organismo numa velocidade lenta e diária. Lembrando a vocês que essa hipófise ela é formada por duas partes, uma parte anterior e uma parte posterior. Anterior eu chamo de adenohipófise e a posterior de neurohipófise. E tem um intermédio que na espécie humana não é muito desenvolvida. Ó, adeno, anterior e posterior, neurohipófise. Agora vamos lá. A hipófise produz hormônios. Então, os hormônios produzidos pela adenohipófise são chamados de hormônios tróficos e hormônios não tróficos. Os hormônios tróficos são aqueles que vão atuar num determinado local. Tireotrópico, ou TSH, vai atuar na tireoide. Adenocorticotrópico, ou ACTH, nas adrenais. E gonadotrópico, LH e FSH, nas gônadas. Os não tróficos são aqueles que vão atuar no corpo inteiro. O GH, o hormônio do crescimento, somatotrofina, e a prolactina, tá? Então, vamos lá. Ó, pela neurohipófise. A neurohipófise não secreta, ela apenas armazena os hormônios produzidos pelo hipotálamo, né? Ou as neurosecreções. Então, ela vai armazenar aqui. Nós temos a ocitocina e o hormônio antidiurético, que é eliminado, né? Para controlar a quantidade de urina, o volume de urina
dentro do nosso corpo. E essa ocitocina é o hormônio da contração do útero, né, para o parto. Irani, Oi. se a neurohipófise armazena esses dois aí, quem que secreta esses dois hormônios? Adenohipófise. Ah, tá. Tá? Adenohipófise. Ó, a adenohipófise só produz hormônios, a neuro secreta, tá? Então, todos esses hormônios aqui produzidos por ela, ó. Prolactina vai atuar nas glândulas mamárias, porque após o parto, elas têm que trabalhar essas glândulas, têm que produzir o leite. Gonadotrófico vai atuar nas gônadas, ovário e testículo. Tireototrófico vai atuar na tireoide. Adenocorticotrófico vai atuar sobre a suprarrenal. Somatotrófico vai atuar no corpo como hormônio de crescimento. E aqui a gente ainda tem a ocitocina, que vai atuar sobre o útero, e antidiurético, que vai atuar nos rins para controlar o volume de urina. Agora, isso aqui, segundo ano, esses hormônios, eles trabalham no sentido de, quando um hormônio está em alta, o outro tem que estar em baixa. Não tem como funcionar os dois. Por exemplo, a adenohipófise vai liberar o hormônio TSH e o hormônio TSH dela vai atuar na tireoide. Por quê? A tireoide tem que produzir o hormônio dela. Mas quando é que a tireoide sabe que ela tem que produzir? Quando ela recebe o hormônio da hipófise. A hipófise mandando o hormônio dela no sangue, o hormônio dela chegando aqui na tireoide, a tireoide vai saber que está na hora dela produzir o hormônio dela. Então, o hormônio TSH produzido pela hipófise é um hormônio trófico. Por quê? Ele vai atuar diretamente aqui na tireoide. Quando o TSH está alto no sangue, a tireoide não está produzindo dela, está em baixa. Quando a tireoide começa a produzir o hormônio dela, o hormônio da hipófise TSH vai diminuir. Então, por isso que a gente sempre fala que eles trabalham em dois tipos de hormônios ao mesmo tempo. Quando um está em alta, o outro está em baixa. Quando o hormônio produzido pela tireoide começar a diminuir, começar a baixar, é hora da hipófise produzir mais hormônio dela para estimular a tireoide continuar trabalhando. Então, vai nisso aí, a gente chama isso de retroalimentação negativa. Ou seja, um em alta, outro em baixa. Um em baixa, o outro em alta. E assim é com todos os órgãos do nosso corpo, tá? Então, esses são os principais hormônios produzidos pela hipófise. Ó, prolactina, os gonadotróficos nós vamos trabalhar depois, tireototrófico, adenocorticotrófico, somatotrófico. Para ficar mais fácil, você pode guardar só as siglas, para ficar mais fácil você trabalhar com isso aqui, tá? O antidiurético e a ocitocina, que são também hormônios, né, que liberados pela neurohipófise, armazenados aqui e liberados por ela. Olha, a ação da ocitocina, né? A ocitocina, então, ela vai atuar sobre o útero para estimular a contração uterina para o parto. E quem não tem parto normal, não tem o hormônio ocitocina? Às vezes tem, mas em dosagem menor, não conseguiu estimular totalmente o trabalho do útero, tá? E quando o hormônio ocitocina abaixa, é hora da prolactina aumentar, porque a criança já nasceu e a mãe tem que produzir o leite. Então, primeiro vem a ocitocina, estimulando o parto. A ocitocina veio, o útero trabalhou, houve o parto, ela vai diminuir e é hora da prolactina aumentar a produção de leite para que a criança venha sugar. Aí a mãe que não dá leite, né? Então pode ser vários motivos. Pode ser psicológico, pode ser a baixa produção em si, pode ser a criança que não está sugando, porque é estímulo. Quanto mais suga, mais produz.
Então, são vários motivos que não tem a produção. Mas dizem os estudiosos que toda fêmea pós-parto produz leite. Independente, são os outros animais, o ser humano produz. Agora, dentro dessa produção, cabe cada mãe estimular ou não essa produção, tá? Ó, então, toda vez que a criança suga, isso vem aqui no cérebro, né? E aumenta, então, a produção do leite, tá? Alguma pergunta até aqui? Então, até aqui você tem que saber o nome desses hormônios e a Tem função umas que dele. seca, né? Tem Tem problemas falta. emocionais, doença, É, pressão, aí some tudo, tá? Por isso eu que a acho que é o mãe tem que susto. estimular. É, também. Agora vamos ver quando essa hipófise não trabalha direito. Quando a gente tem uma disfunção dela, tá? Quando eu tenho uma hipofunção, baixa produção, né? Quando eu tenho uma hipofunção da neurohipófise, secreção deficiente de ADH. ADH é o adenocorticotrópico, é aquele que vai atuar lá na formação da urina. Então, se eu estou tendo uma baixa produção, eu não vou ter um controle da urina, tá? Então, pode formar pouca urina, tá certo? Então, não ser eliminada. Aí eu vou ter uma diabetes insípida, que é o nome, né? Onde vai causar uma sede excessiva, e aí, causando a sede excessiva, vou ter uma exagerada produção de urina e muito diluída. Se eu não tenho essa sede, não vou ter a produção de urina. Mas como vai ter uma hipofunção, uma baixa função dessa neurohipófise, então vai secretar, né, de forma deficiente esse hormônio, então o que que acontece? Aí a pessoa vai ter uma sede muito grande, e tendo a sede muito grande, eu vou ter a produção exagerada. Olha que interessante. Por que que leva a sede? Já para isso, para beber água, para produzir urina. Porque se eu vou ter essa baixa de secreção aqui, eu não vou ter uma produção de urina suficiente. Aí o organismo, para compensar, exige uma sede maior. Quanto mais água bebe, mais urina é produzida. É um dos sintomas da diabetes que a pessoa tem, né? Sede, boca sempre seca e muita urina, tá? Então, é um sintomas de quem pode estar desenvolvendo diabetes. Ó, então essa neurohipófise aqui, né? Há uma eliminação deficiente do ADH sobre os rins, né? E aí vai a pessoa causa uma sede excessiva. Tendo a sede excessiva, vai produzir, então, muita urina. A gente chama isso de urese, né? Então, vai produzir muita urina. Porque você sabe que quanto mais água a gente bebe, mais urina produz. Quanto menos água, menos urina. Agora, a disfunção na adenohipófise, na parte anterior dela, tá? Anterior. Ó, eu vou ter uma secreção deficiente de GH. GH é o hormônio do crescimento. E aí, o que que acontece? Se for na infância, a gente vai ter o que nós chamamos de nanismo. Então, nessa parte anterior da hipófise, se eu não tenho uma secreção suficiente do hormônio do crescimento, na infância a criança não vai crescer. Então, ela vai ter o nanismo. Se eu tenho o excesso, uma produção excessiva, eu vou ter dois lados aqui. Se for na infância ou no adulto. Na infância, eu vou ter o gigantismo. No adulto, eu vou ter a acromegalia. Então, vou voltar aqui. Olha, adenohipófise, a parte anterior da hipófise. Quando nessa parte anterior não produz o hormônio do crescimento na quantidade certa, lembrando que isso aqui é genético, não adianta uma pessoa que tem pais, avós, com 1,80 m, 1,90 m, querer ter 1,50 m, 1,40 m, ou vice-versa. Então, isso aqui tem um fator genético também aqui, tá? Então, na infância, vai ter o nanismo, o não crescimento. Se tiver uma produção excessiva
Na infância, vai ter um crescimento exagerado. No adulto, o adulto não cresce. Adulto, o nome já indica, já está adulto, já cresceu. Só que no adulto, a acromegalia, eu tenho crescimento exagerado das extremidades. Nós vamos ver aqui. Ó, gigantismo, a pessoa cresce exageradamente em relação aos outros. Isso não é bom porque coração e pulmão às vezes não conseguem acompanhar tanto quanto, tá? Parece que o maior homem do mundo tem 2,30 m, não sei, lá na Tailândia. Era lá, não sei se ainda existe lá, né? Então, é ruim porque o corpo, coração, pulmão, os órgãos, não vai acompanhando todo esse crescimento. Então, às vezes, não consegue bombear, não consegue alimentar, oxigenar todo o organismo, tá? Existe também aqueles casos que a hipófise não para de mandar hormônio do crescimento. Mesmo depois de adulto, continua crescendo. E aí é um caso mais grave, né? Às vezes cirúrgico, um tratamento de bloqueio, alguma coisa nesse sentido. Ó, esse aqui, até pouco tempo, era considerado o maior homem do mundo. Observe vocês que ele não é velho, mas ele não consegue suportar todo o corpo, coluna eretra, né? Então ele anda com a bengala e há pouco tempo eu vi uma notícia que ele estava na cadeira de rodas, já com dificuldade de manter o corpo dele em pé, devido, né, à grande estatura que ele possui. Quantos metros ele tem, Irani? Parece que não sei se era 2,30 que eu vi. Eu acho que era mais ou menos isso. Tem um jogador chinês, não é? Aquele jogador de basquete, sei lá, que é também muito alto. É chinês? Vocês viram isso aí? Acho que é jogador de basquete mesmo. Parece que ele é chinês. Ele também é bem alto, é uma exceção lá, né? Oi, quem quer perguntar? Pode perguntar. Tem como aumentar esses hormônios? Aumentar? É. Tem. Quando você vai ao médico, aí ele vai rastrear, né? Fazer os exames, tudo direitinho. Quando ele vê que não está crescendo, existe, vai tomar o hormônio GH. Tem sim. Aí só o médico vai saber a dosagem, né? Como tomar direitinho. Então, é mais fácil eu tomar para crescer do que eu inibir o crescimento. Inibir já é mais complicado, tá? Porque aí eu vou inibir a hipófise, eu posso inibir outros hormônios também. Aí é mais complicado quando eu tenho uma inibição. Mas ativar para o crescimento tem muitas pessoas, né? O médico recomenda quando ele vê que o não crescimento não é genético, tem, né, algum fator, uma baixa função, alguma coisa, pode sim tomar a medicação, tá? Aham. Ó, Aí, oi. porque geralmente as crianças que têm nanismo, elas têm alguma deformação, tipo, a cabeça é um formato estranho, alguma coisa assim. Esse caso aqui, né? Olha aqui, isso aqui é um não crescimento, um nanismo. Essa é uma das menores mulheres que existe também. E parece que é lá na... Gente, esses casos tudo é nesse lugar, né? Acho que é na Índia, parece. Então, é estranho mesmo, porque não é proporcional, vamos assim dizer. Ela é desproporcional, parece ter uma cabeça maior, né? E o corpo. Então, isso é questão de formação mesmo, né? É já um não crescimento, mas desproporcional, tá? Então, isso é uma questão de formação. Normalmente, são pessoas normais. Dificilmente eu tenho um caso assim, com alguma deficiência mental, alguma coisa assim, tá? Mas depois até amanhã eu vou colocar um vídeo dessa menininha para vocês verem o quanto é interessante a história, né? A vida, o desenvolvimento dela, tá? Então, essa pessoa aqui, ela já é velha, não é novinha, né? Mas é bem pequenininha. Isso aqui é ruim, porque atrapalha muitas atividades, ela não consegue fazer sozinha. Ali, comparando ela com uma roda, né? Uma moto, sei lá, alguma bicicleta, alguma coisa assim. Então, é bem complicado a vida dela, tá? Aqui eu tenho o nanismo, né? O não crescimento, tá? Mas essas doenças, assim, não são muito comuns, não, né? Não, não são. Você vê no nosso meio,
No nosso meio, eu não conheço ninguém que tenha gigantismo e nem nanismo, né? Então, não é tão comum assim, tá? Mas pode acontecer, certo? E aqui a gente tem a acromegalia, né? É o crescimento exagerado, queixo, nariz, orelha, dedos, né, das mãos, dos pés, aqueles dedos compridos, queixo bem comprido, bem proeminente, né? A acromegalia, tá? Então, isso aqui no adulto, a pessoa já cresceu tanto que tinha que crescer e essas extremidades, né, elas ficam mais salientes, tá? Bem mais salientes. São essas aqui: queixo, nariz, orelha e os dedos das mãos e pés, aqueles dedos compridos, né? Bem salientes. Segundo ano, até aqui alguma pergunta? Então, você tem que saber o nome e as características, tá? Dessas doenças, dessas disfunções, ok? Posso continuar, então? Ó, tireoide. A tireoide, ela está no pescoço, tá? No pescoço. Ela tem um formato de uma borboleta, tá? Uma glândula no pescoço. Tá? Tireoide. Então, ela está aqui. E do lado dela, a gente tem a paratireoide. Então, vamos ver o que essa glândula faz. A tireoide, ela vai produzir os hormônios T3 e T4, tiroxina e a triiodotironina, tá? O que esses hormônios fazem? Esses hormônios, eles aceleram o nosso metabolismo. É o hormônio que vai fazer liberar toda a energia para que o organismo trabalhe. Então, é o hormônio do ânimo, da coragem, né? Do aceleramento. Então, esse hormônio aqui, ele não é trófico, ele passeia no corpo inteiro, estimula todo o trabalho celular, tá? Todo o trabalho. Então, ele chega, então ele vai estimulando as células a trabalhar, o seu metabolismo. Disfunções. Quando é que eu tenho a disfunção da tireoide? Ó, eu posso ter um hipo, uma baixa função, e um hiper. Todos dois é péssimo da gente conviver com eles. A baixa produção dos hormônios da tireoide vai ocasionar o hipotireoidismo. Lembrando a vocês que, para que esses hormônios sejam produzidos em baixa quantidade, com certeza a hipófise está mandando baixa quantidade do hormônio dela para a tireoide. A tireoide recebendo pouca quantidade, ela trabalha pouco, tá? E quando eu tenho a produção excessiva, é porque a tireoide está mandando muito hormônio, estimulando muita produção. Ó, o hipertireoidismo, quando eu tenho muita produção dele, tá? Olha o tanto de sintomas que isso acarreta dentro do nosso organismo. Como a tireoide a tiroxina é o hormônio do estímulo, quanto mais hormônio, quanto mais tiroxina a gente tem, mais estimula. Aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, tremores nas mãos, diminuição do fluxo menstrual, mudanças na espessura da pele, aumenta a frequência dos movimentos intestinais, olhos ficam saltados, grandes, né? Exoftalmia, parece que vai pular. Nervosismo, fraqueza muscular, perda de peso, queda de cabelo, às vezes dilata o pescoço. Por quê? Porque o organismo está trabalhando muito rápido, está acelerando muito. Então, por isso que vem a perda de peso. E a fraqueza, porque trabalha demais, suga muito do organismo, né? Nervosismo, aumenta a frequência cardíaca. Então, tudo isso aqui são sintomas do hipertireoidismo. Se a pessoa tem hipertireoidismo, o que ela tem que fazer? Diante dos sintomas que ela vai sentindo, procura o médico vai pedir o exame do T3, T4, do TSH. Observando isso aí, ele vai ver que esses exames vão estar em quantidade alterada, aí vai ter que tomar um hormônio para diminuir, desacelerar essa produção aqui, tá? Ó, do hipertireoidismo, né? Os locais mais frequentes que nós temos aqui, né? Dos sintomas.
Olha, muito magro e os olhos, né, ficam muito arregalados, muito saltados, né? Parecendo que vai estourar, que vai explodir, tá? Então, isso aqui é um sintoma do hipertireoidismo. Eu também tenho o bócio. O bócio é dilatação da tireoide. A tireoide, para ela trabalhar, ela precisa do iodo. Então, quando eu tenho uma produção excessiva, ela pode aumentar de tamanho, porque ela está produzindo muito. Então, ela pode aumentar de tamanho, tá? Isso aqui, ó, não tem regressão. Ela paralisa, mas ela não volta ao normal. Uma vez ela cresceu, vai ficar assim, tá? Não volta ao normal. Ah, mas pode fazer cirurgia para tirar? Nem todo caso é cirúrgico. Às vezes, uma cirurgia para eu tirar isso aqui vai trazer mais complicação do que eu deixar dessa forma, tá? Então, pode ficar assim também. Quem tem baixa produção, é muito comum isso aqui, ó, o hipo, tá? Muito comum. A baixa produção, então, vai diminuir o ritmo cardíaco, né? Diminuindo o ritmo cardíaco pode elevar a pressão, a pessoa sente cansado, lento, movimento lento, raciocínio lento, sente frio demais, muito intolerante ao frio, sonolência, né? Falta de memória, dificuldade de contração, ganho de peso, porque o organismo, o metabolismo está lento, então a tendência é inchar, né? Então são características do hipotireoidismo. Eu tenho isso, Irani. Tem, né? Aí você tem que tomar medicação. Aham. Eu também tomo, porque eu também tenho. Aí a gente vive na medicação, né? Às vezes afeta a voz, o rosto fica inchado, cabelo fino, fraco, pele grossa, áspera, prisão de ventre, né? Então, assim, aqui são várias consequências. Lógico, segundo ano, que isso não vem tudo de uma vez, não. Tem pessoas que pode ter um e não ter o outro, né? Então, ainda bem, porque são muitos sintomas. Então, isso não vem todo de uma vez numa pessoa só. Então, ele pode ser aleatório, tá? Mas uma parte desses sintomas a pessoa vai sentir. Ó, né? Do hipotireoidismo. Vamos falar disso aqui, bócio endêmico. Esse bócio endêmico, ele acontece devido à carência de iodo. Como eu falei para vocês, a tireoide, para ela produzir o hormônio dela, ela precisa de iodo. Segundo ano, pensa rápido. Qual é a forma mais comum da gente adquirir o iodo na alimentação? Sal. Obtendo o sal, não é? Até um tempo atrás, o sal não tinha iodo. 60 anos, aí 70, o sal não tinha iodo. E aí o que acontecia? Pessoas que moravam próximo à região marítima não tinha problema. Ao adquirir os alimentos de origem marinha, adquiriu iodo de boa. Quem morava distante do mar é que era o problema. Então era muito comum pessoas que moravam no interior, bem distante da região marinha, ter esse bócio aqui. Porque como não tinha o iodo na alimentação, sem iodo a tireoide não consegue produzir a tiroxina dela. Não produzindo a tiroxina, ela ia ter o trabalho dela de forma insuficiente. Aí então o Ministério da Saúde decretou, né, que todo sal tem que ser iodado. Por quê? Porque era o alimento que todo mundo adquiria, açúcar não, né? E nessa época aí, o sal não era tanto problema para hipertensão, porque as pessoas não tinham muito produto industrializado. Hoje nós temos muita quantidade de sódio nos produtos industrializados. Nessa época não tinha. Então ele decretou que todo sal tinha que ter o iodo, a maneira mais fácil das pessoas adquirirem o iodo para a produção da tiroxina. Então, essa adenopófise secreta as quantidades de TSH, que tem por função estimular a atividade funcional da tireoide. Como tem iodo na alimentação, a tireoide consegue produzir normalmente o seu hormônio. Agora, em consequência dessa deficiência na produção da tiroxina,
A tireoide pode crescer exageradamente, no intuito de buscar mais iodo, de captar iodo para produzir, né? De captação de iodo. Então, ela vai crescer, ela vai inchar, tá? E aí é o que nós temos, olha. Aqui nós temos casa assim, assim, né? Olha, desse jeito, menos, tá vendo? Então, é muito comum ter dessa forma. Em crianças, quando a mãe não adquire o iodo na dosagem certa, a criança vai nascer com cretinismo, baixo desenvolvimento, né, dificuldade mental, de raciocínio. Então, ela não desenvolve de jeito nenhum. É o chamado cretinismo. Pessoal, o tempo aqui vai cair. Para amanhã, eu quero que vocês leiam a página 71 e 72, porque aí nós vamos tirar dúvida dessa